Se vai dar certo ou não, você vai saber lá na frente. Mas você tem que abraçar o processo. Não adianta eu pegar minha lente, receber o protocolo do cara e falar, isso aqui não funciona, eu vou fazer isso aqui não funciona. Aí você não fez nada. Se você pega um profissional, abraça ele e vai até o final, porque a longevidade do processo, o resultado tá lá na frente. Se você fica pulando de guru em guru, você não vai chegar em lugar nenhum. Salve, salve, meus irritantes! Estamos de volta com mais um episódio do IrritaCast e vamos aqui formar a maior comunidade de irritantes do Brasil. Você que tá chegando agora nesse 6º episódio, você tá chegando tarde, né? Mas não tem problema não, porque nunca é tarde pra começar alguma coisa. A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Tem 5 episódios pra trás aqui, se aproveita, maratona todos esses episódios pra você entender o que é ser irritante. Ser irritante, gente, é fazer aquilo que poucos se propõem a fazer. É fazer aquilo que realmente gera resultado na sua vida. E acaba que você vai irritar aqueles que são fracassados, acomodados e que não querem viver de maneira extraordinária. Então é por isso que a gente tá aqui batendo esse papo com você toda semana, às 8 horas da noite, os episódios estreiam no YouTube e também no Spotify. Antes da gente começar o episódio, eu tenho que passar os avisos paroquiais. Quais são os avisos paroquiais? O primeiro, você vai ter que se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você vai acompanhar todos os episódios do IrritaCast e também os outros conteúdos que nós temos aqui. Nós temos a série, né, já está no 11º episódio da série Tão Constante que Irrita, onde acompanha toda a minha preparação desde março de 2024 até a volta internacional da Pampulha, que vai acontecer no dia 8 de dezembro desse ano, de 2024. Então, acompanha lá os episódios para você ver toda a preparação que está sendo feita para essa prova. Inclusive, hoje eu estava olhando já uma meia maratona. Já vou falar sobre isso. Não, ele me perguntou se eu iria. Eu falei que não, que eu iria esperá-lo do lado, né, de fora, tomando uma cerveja, porque o lugar que ele quer ir Praga. É muito convidativo. Praga, meia maratona de Praga em abril, quem sabe? Acho que vai sair. Quando eu começo assim, você sabe quando termina, né? Bom, então você pode se inscrever aqui no canal e também ativar as suas notificações. Já deixa o seu like. O que vai acontecer com a pessoa que não deixar o like nesse vídeo, amor? Você já pensou? Qual que será a consequência dela? Menos músculos. Pro assunto de hoje, você vai perder massa muscular. Aqui, menos músculos, com toda certeza. Então, se você não deixar o seu like agora, você vai perder massa muscular. Mesmo se você estiver treinando, correndo direitinho, vai acontecer. Por quê? Porque você não pode deixar um like pra nós aqui. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal. Não deixa de acompanhar aqui no YouTube e também no Spotify. Tem também os nossos perfis, @ovitorlana, @lilianlana. E já eu vou falar o @ do nosso convidado. É isso, meu amor. Mais um episódio. Faça honras da casa, por favor. Mais um. Estamos juntos. E assim, gente, o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, por um tempo, eu fui a pessoa irritada. A pessoa que achava que... fazia cara de que não queria aquilo ali pra ela, sabe? De que se irritava com quem fazia o que tinha que ser feito. Fui essa pessoa por longos anos da minha vida. Por 40 anos, né? 40 anos. Foi mais ou menos uns 40 que eu comecei, que a minha chave virou e, graças a Deus, não vai desvirar jamais. E o assunto que a gente vai tratar aqui hoje, gente, é um assunto que mexe comigo, que eu amo, que eu já acordo de manhã pensando nisso, pensando em acumular massa muscular, e tem gente que fala, nossa, que chata, só posta isso. Sim, só posto isso, mas não vivo só disso. E o convidado que a gente tem aqui hoje, já posso apresentar? Pode. Esse convidado, eu conheci ele há muito tempo, a gente morou próximo ali, nossos pais moravam próximos, enfim. E quando eu conheci, ele vivia uma outra realidade, eu vivia outra realidade e a chave da gente mudou. A chave dele é de dar aula, né? Ele dá aula nisso que a gente vai tratar, o assunto que a gente vai tratar aqui hoje. E seja muito bem-vindo, Pedro. Muito feliz de você estar aqui com a gente. Obrigado, eu fico muito mais feliz de estar aqui. Você desde a infância, o Vitor é um cara que eu conheci aí dentro do ecossistema e sensacional estar aqui, muito feliz mesmo. Queria que você contasse pra gente um pouquinho, Pedro, como que foi essa virada de chave da atividade física na sua vida? De onde que isso veio, enfim? Eu gosto de falar isso, né? Eu fui uma criança e um adolescente obeso. E são coisas que poucas pessoas imaginam, porque olham hoje, olham meu Instagram, olha, pô, o cara é atleta e tal, mas
nem todo mundo olha para trás. Então, a genética nunca me privilegiou. E isso nunca foi um fator determinante para que eu não tivesse os resultados. Porque eu acredito que trabalho duro vence a genética ou vence o talento, né? Então, decidi. O processo de decisão é algo muito interessante. Eu acho que cada um carrega um tipo de gatilho. Cada um, para começar algum processo, sente alguma dor que te incomoda a tal ponto que você vai mudar. Na minha adolescência, eu era um dos únicos, um único obeso ali da turma, e era uma moda de calça de skatista, onde as calças eram muito largas, né? Aquela calça folgada, que caía, que tinha uma correntinha do lado, e eu não conseguia encontrar nenhuma calça que me coubesse. E isso me machucou. Foi ali que acho que eu tive o ódio, né? Aquele ódio, que é o famoso a força do ódio. Falei assim, eu vou mudar. Então eu comprei uma calça que não me servia, para que eu, em pouco tempo, servisse nela. E assim foi. Fiz tudo errado, fiz radical, fiz do jeito que eu achava que era importante fazer, mas fiz. Então, em 6 meses, eu tinha perdido 42 quilos. Só que mais do que os 42 quilos, eu entendi quais são as chaves que você precisa desenvolver para chegar num resultado, que é a consistência. Então, eu fazer as mesmas coisas de maneira repetida, drásticas, eu não comia nada praticamente, comia folha, comia um peitinho de frango e um iogurte desnatado por dia, mas aquilo funcionou para mim, eu era muito jovem, né? Então eu não era da educação física ainda, mas os comportamentos que eu levava naquele período de transição da jornada da minha evolução física começaram a me brilhar os olhos para a educação física. Eu estava formando em comunicação social. Falei, eu vou formar porque eu também sou um cara que eu não sou de desistir de nada no meio do caminho. Eu também. Foi assim no jiu-jitsu. Foi muito difícil quando eu virei faixa marrom continuar a consistência, mas eu abri mão de dar aula para aluno para poder concluir e chegar na faixa preta. E da mesma forma, eu estava no 7º período de comunicação social, falei, falta o 7º e o 8º, eu vou formar em comunicação, vou guardar essa formação para mim e vou começar a educação física. Por quê? Os meus comportamentos, os meus hábitos já tinham mudado de tal maneira e a educação física já tinha transformado tanto a minha vida que não fazia sentido eu não estar dentro da educação física. Falei, cara, eu que vivi essa jornada de transformação, eu preciso passar isso para as pessoas. Eu preciso que elas vivenciem tudo isso, tudo que a educação física e a atividade física trouxe para mim. Na época, o meu mecanismo principal de atividade física era o spinning. Então, eu fazia 2 aulas de spinning por dia, eu achava aquilo fantástico. Quando a música conectou com o pedal, eu falei, cara, que sacada é essa? Eu lembro até hoje. Eu perguntei pro professor da academia que eu frequentava, cara, o que eu preciso para fazer a aula disso que você tá fazendo? Aí ele falou, cara, você tem que fazer educação física e uma formação de spinning. Beleza. Então eu formei em educação física. 6 meses depois que eu passei na educação física, eu já estava fazendo estágio na academia, da aula que eu fazia, o professor saiu e assumiu o lugar dele. Aí, assim, o jogo foi virando. Então, essa transformação física, ela me trouxe hábitos tão consistentes que eu mergulhei para dentro da educação física. Então, foi uma jornada evolutiva que determinou a profissão que eu vivo hoje. Coisa que aconteceu há 20 anos atrás, reverbera na minha vida até hoje. Então, nós temos um ponto em comum, nós 3 aqui. Nós 3 fizemos comunicação. Sério? Nós 3 fizemos comunicação. Bacana. E sabe o que a gente estava concluindo outro dia? Eu também formei em comunicação, em relações públicas. Você formou na Newton, não foi? Não, formei na PUC. Na PUC, é verdade. Eu formei na Newton, era mais ou menos na mesma época. Pois é. E aí, o que acontece, Pedro? Eu achava que eu não tinha... Eu formei, fui trabalhar em outros lugares e tudo, não diretamente com a comunicação. O Vitor trabalhou com a comunicação também, mas depois saiu. Você tá contando pra gente aqui agora essa história sua. E no final das contas, o que eu concluo disso tudo? A sua história parece com a nossa nesse sentido. A gente voltou para a comunicação, porque hoje você trabalha com educação física, mas você tem uma educação física completamente diferente do tradicional. Mas eu não tenho dúvida de que todo o meu sucesso profissional se deve à minha habilidade de comunicar, que foi lapidada lá na base. E a gente não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Não é a advocacia, não é a educação física. Exatamente. É o conteúdo. É o conteúdo. Eu acho que na época que a gente fez comunicação, que deve ser mais ou menos... Eu devo ter feito um pouquinho depois... A internet não era ainda pauta. Não. Mas olha, sabe qual foi o meu tema de TCC? Ciberespaço e sociedade. Então você já estava avançado. Eu lembro que
na minha época, foi a época do Big Brother. Começou o primeiro Big Brother. Meu TCC foi do Big Brother do Bambam. Então, o primeiro. A gente fez sobre ele. Então, mas não tinha rede social. Não. A gente não falava disso. Não. Mas o conceito da comunicação a gente utiliza hoje. Porque muita gente fala assim, pô, Lana, você ganha dinheiro com o quê? Com conteúdo. Não é com a advocacia. Exatamente. A advocacia até aqui, é um meio. Conteúdo sempre vence. Conteúdo sempre vence. A advocacia é um aqui, meio, é uma ferramenta. Aqui, ó. A advocacia é só uma ferramenta. É o meio pelo qual você desenvolve. E você também faz esse trabalho. É a mesma coisa. Você também... Eu lembro muito bem na pandemia que todo mundo fazia live de aula de bike e a minha live era muito estourada, cara. Eu botava 180 pessoas na live pedalando. E a galera pirava com as coisas que eu falava. E eu falo num flow, assim, eu entro numa catarse ali que eu vou soltando alguns dos insights. E galera, pô, aí quando eles descobriram que eu fiz comunicação, aí eu lembro claramente, eu lendo os comentários na live, nossa, ele fala demais, né? Aí uma menina foi e comentou assim, mas também ele formou em comunicação. Ou seja, você ganha uma vantagem competitiva, uma vantagem desleal, né? Sim. Diferente à competição da sua classe profissional. E o mais interessante nisso que a gente tá falando aqui, Pedrão, é o seguinte, olha só, o direito ainda é uma área que a gente tem muita facilidade de entender o digital no seguinte sentido. Pô, é um processo, é escrito. Agora, a educação física, a pessoa fica assim, pô, mas como assim usar a internet, as redes sociais para algo que é ali o treino, que é ali o contato, né, físico com as pessoas? Como é que você entendeu esse universo? Eu fui reticente, eu não acreditava. Eu também não acreditava no meu. A pandemia virou meu jogo, né? Sim. A pandemia virou meu jogo. Eu sempre fui professor de spinning, um professor de spinning muito renomado, dava briga para fazer minha aula de bike, fechou tudo. Eu falei assim, a bike agora ficou pra trás, né? Aí eu vi a galera experimentando uma live ali, pô, que bobagem, uma bike, galera pedalando, falando pra ninguém, né? Aí começou um movimento de aluguel de bike, a galera, as academias tentando também sobreviver, alugando bike. Aí fulano, um aluno falou assim, o fulano fez a aula de bike, você vai fazer? Não? Eu falei, esse negócio não funciona não. Aí me convidaram para fazer uma live de bike num evento desses que eles fizeram vários. Aí eu fui lá no Mercado da Boca, subi na bike, falei, câmera, vou dar minha aula aqui. Respirei fundo, comecei a pedalar. Cara, mudou meu jogo. Falei, cara, isso funciona. Parece que eu tô dentro da sala. Conectei geral com o sistema. Falei, caramba, uau, é isso. Eu tô na Matrix, total. Exatamente. Eu não senti essa barreira, tipo assim, estou aqui gravando sozinho e não tem ninguém comigo. Cara, eu senti a emoção, eu senti a conexão e foi um momento que tava todo mundo muito fragilizado. Sim. Então, quando você soltava um insight para fortalecer a identidade da pessoa, a capacidade de acreditar, de ter fé, aquilo ali conectou muito mais as pessoas. Eu até arrepio de falar. Foi muito lindo. E aí eu falei assim, cara, eu gostei disso. Funcionou. Vou entrar nesse negócio. Galera, aí eu comecei a jogar no meu Instagram. Sábado eu vou dar aula de bike. Beleza, fiz a primeira live. Aí, que horas? 11h11. Não sei porquê, mas eu gostava desse horário. Eu tinha uma conexão, eu sempre olhava assim, 11h11. Nos momentos que eu tava mais aflito, parecia que era uma resposta de Deus pra mim. Cara, confia que vai dar certo. Sempre olhava assim, 11h11. Cara, então vou fazer sábado 11h11. Pá! Aí comecei. Primeiro sábado, 10 pessoas. Ok. Sábado que vem tem de novo. Segundo sábado, 18 pessoas. A consistência. Terceiro sábado, 30 pessoas. Quarto sábado, 50 pessoas. Falei, cara, tem produto aí. Vou começar a fazer essa comunidade. Aí no meu aniversário ia ser o quinto ou sexto sábado, deu 180 pessoas na live. E aí eu vendi meu produto de bike. Aí eu tava no condomínio que a gente morava. Aí eu tava falando de um grupo de mulheres e tal, não sei o quê. Não, eu vou assistir uma live bombada aqui de um professor maravilhoso, não sei o quê, não sei o quê. Quem que é o professor famosão? Pedrão. As meninas tudo fazendo aula de bike do Pedro. Exato, cara, conectou muita gente. Eu tive um pico na pandemia. Hoje a minha comunidade de bike tem 150 assinantes. Mas eu tive um pico na pandemia de 330 assinantes. Uma loucura, cara. Num momento em que todo mundo tava com falta de esperança. Falta de esperança. Com relação, por exemplo, à sua área. Exatamente. Eu costumo falar assim, cara... A academia fechou, irmão. Dá até peso na quando a gente fala, mas foi a época na minha vida que eu mais prosperei inesperadamente.
inesperadamente. Cara, começou a ter um faturamento que eu nunca tive no presencial na vida. Falei, cara, o que tá acontecendo? O digital é o jogo. O digital é o jogo. Por quê? Porque se na sala da academia que eu trabalhava eu atingia 15, 20 pessoas, que eram 20 bikes, ali o universo se expandiu. Cara, exatamente isso que você falou, cara. Olha só, eu também tive essa mesma percepção. Quando eu falo que a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, eu não falo no sentido de lamento todo mundo que perdeu alguém na pandemia. Exatamente. A gente fica com uma consciência até difícil. pesada, porque tanta gente quebrou, tanta gente não conseguiu prosperar, tanta gente que não conseguiu ver possibilidades. Sim. Mas essa visão de que o digital era o lugar acelerou o processo de prosperidade de muita gente. Exato. E eu tinha começado... Porque, olha só que loucura. Eu tinha desfeito uma sociedade em dezembro de 2019. 9 anos de sociedade, 10 anos de sociedade. Eu tava começando em janeiro de 2020. Eu tinha uma salinha num coworking, não tinha nem janela. Era eu, a Lília e o Thiago que tá aqui. Só a gente. E de repente, chega em março, fecha tudo. Não, a gente já tinha só te cortando, a gente já tinha uma consciência incipiente. Alguma coisa falava com a gente para ir pro digital. Você já fazia algumas lives e tudo, mas a gente não sabia ainda o que fazer. Como que isso aqui vai me dar dinheiro? E a pandemia... Teve que acelerar, se não sobrou nada, né? Exatamente. Era tábua de salvação, tem que me apegar isso aqui. Foi o chute na bunda da gente. A água eu também, antes da pandemia, eu olhava pro digital e falava assim, eu era o irritado. Esse cara aí tá fazendo pra aparecer. Aquele ali não tá ganhando esse dinheiro, não. Mentira e tal. Então a gente ficava... Como eu não queria sofrer o processo, Exato. eu preferia meter o pau. Falei, blogueirinho e tal. Eu já fui esse cara, né? Até entrar no processo e entender que o mecanismo funciona mesmo. Funciona mesmo. E a mesma coisa com consultoria online. Falei, não tem jeito, cara. Treinar um cara à distância, como é que o cara vai ter resultado? Comecei a entender, sistematizei, organizei a metodologia, criei os mecanismos que garantissem o sucesso, e isso é muito importante na metodologia. A gente pode falar sobre isso depois. Qual que é a grande vertente que faz o resultado acontecer? Apliquei, resultado vem. Pum! Então não é o treino, não é a dieta que a pessoa vai fazer, é o quê? É a atenção que o mentor vai dar e as métricas comportamentais que vão levar ao resultado. Não tem dúvida. Então, quando a pessoa entra pra minha consultoria, eu falo assim, tá, mas você tá disposto a fazer? Tô. Eu vou te entregar o treino, eu vou te entregar o plano alimentar, mas mais importante, eu vou te entregar as suas metas semanais que você precisa cumprir. Beleza? Beleza. E aí, as metas a gente estipula. Vitor, você vai treinar 4 vezes força na semana, você vai fazer 6 cardios na semana e você vai ter do seu plano alimentar uma adesão de 70% a 90%. Fechou? Fechou. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Retesta. Peso, foto e desempenho. Como é que foi? E aí você vai de perto monitorando. Pô, resultado violento. Você basicamente trouxe a ideia do micro-resultado, né? Exato, o micro-resultado. Porque o que mais me fez emagrecer nessa última vez, que eu perdi 25 quilos, e aí eu estou falando perder 25 quilos de gordura, não é de balança, né? Porque é uma diferença muito grande. É uma diferença muito grande. Porque tem gente que vai para um final de semana, enche a cara, volta 2 quilos mais pesado, acha que é gordura. Calma, também não. Tem muito líquido. Exatamente, pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo. Você não emagreceu às vezes e nem acontece do dia pra noite. Exato. Né? E aí o dia que eu falei assim, cara, eu não vou colocar na minha cabeça que eu tenho que emagrecer 30. Porque isso gera um desestímulo, porque é muito longe. 30. Cara, se você perder 3 quilos por mês, vão ser 10 meses. Exatamente. Então você ter uma mentalidade forte o bastante para caminhar 10 meses é mais difícil do que uma semana. Esquece o longo prazo e foca no micro resultado. Quando você vê que você conseguiu, às vezes você nem teve o resultado ainda, mas que você conseguiu cumprir aquilo que tá no plano, já é a primeira vitória. Que é a outra chave que eu despertei para não gerar frustração. Então, você tem que perder 30 quilos, esquece o número 30. Esquece ele. Faz o que tem que ser feito e vamos ver aonde a gente vai chegar. Porque você não se frustra, você não se apega a um número. E eu falo muito para os meus mentorados. Não se apegue a números. Se apegue a comportamentos. Os comportamentos vão gerar um número que no final vai fazer sentido. Porque se não fizer sentido, a gente olha para os comportamentos e vê, será que você fez mesmo? Na sua área tem como saber. Tem como saber. Você bate o olho no físico do cara, você sabe se o cara enche a cara no final de semana. Você sabe, você sabe. Não adianta. O olhar treinado a gente sabe. Se o cara segue a dieta direitinho e a genética dele não é tão boa. Se o cara tem a genética muito boa e aí ele erra a mão. Então, você tem a informação visual, cara, ela fala muito. Ela fala muito. Por isso que eu até for a palestra do seu Shape, seu ROI, o físico, ele comunica muito, cara.
Ele não tenho comunica dúvida. muito. Além do seu físico comunicar muito, ele gera resultado muito rapidamente. Fácil. Eu falo por mim. Depois que eu passei a cuidar do meu corpo como algo não só estético, mas também como ferramenta de ganhar dinheiro. Exato. Literalmente, olha, eu preciso ter um shape capaz de me gerar receita. Como assim? Credibilidade. Ponto. Credibilidade. Ponto. A pessoa acima do peso, com todo o respeito, quem estiver me acompanhando aqui, ela perde credibilidade. A gente tem que parar de romantizar. E não é nem porque às vezes ela tem capacidade, não. É porque existe na neurociência um viés cognitivo que se chama efeito halo. A pessoa bate o olho e na primeira informação visual ela leva 0,3 milissegundos para, a partir da primeira informação visual que ela tem, ela determinar todas as capacidades da pessoa. Então ela olha a pessoa tá fora de forma, essa pessoa é preguiçosa, é desleixada, ela não cumpre horário, ela não faz... Às vezes a pessoa nem mas a informação visual que ela passa, o efeito halo, a neurociência explica isso, cara. Então, é importante tá bem condicionado, tá em forma, porque a sua comunicação não verbal, ela é preponderante para os seus resultados. E o quanto isso, o quanto as pessoas olham pra gente hoje, como casal, como pessoas, como indivíduos, olham pra gente e nos veem como uma referência nesse sentido. Exatamente. E a gente olha um pro outro e fala assim, Nossa. é a gente mesmo? É de mim que eles estão falando? É da gente que eles estão se referindo dessa forma? Por quê? Porque você já adotou uma forma onde pra você todos os hábitos são tão normais que você não faz um esforço pra aquilo acontecer. Não tem esforço. É o seu hábito, é o normal pra você. E isso acontece. Talvez seja homérico pra alguém. E aí ele vai te admirar porque você faz um esforço homérico. Só que é só o seu dia a dia. É só o seu 1% todo dia. Mas apesar de ser o meu 1% todo dia, o meu normal, hoje isso é uma constante, uma normalidade dentro da nossa vida. A gente olha no espelho, não só pelo que eu vejo no espelho que eu digo assim, forma de dizer mesmo. Eu falo, Pode falar. Puta que pariu. Olha onde a gente chegou. É bom demais. É bom demais você olhar e falar assim, eu não imaginava isso de mim. É muito legal. Você tá entendendo? Igual você falou de genética e tal. A minha família, ela é de uma genética, não vou dizer obesa, mas de pessoas mais cheinhas. E eu tinha uma certeza na minha vida. Vitor lembra disso. Eu vou engravidar, eu vou virar um jabuti, eu vou ficar gorda e eu não vou saber o caminho de volta. Você instalou essa crença, né? Eu tinha isso dentro de mim muito certo, sabe? Eu vou virar aquela dona braçuda. Não que eu não tenha virado uma dona braçuda, mas uma dona braçuda é diferente. Braçuda histérica. Uma braçuda histérica é diferente. Aquela fazedora de doce, sabe? De rosca. E graças ao meu bom Deus, eu consegui colocar na minha mente que aquilo ali poderia não ser minha realidade, dependendo do que eu fizesse por mim. Então, assim, olhar pra mim hoje e falar, putz, eu estou conseguindo e o meu caminho... processo constante. Exatamente. Então é muito foda, é muito assim, é muito gratificante. Sabe qual que é o maior sabotador do ser humano? É encontrar as desculpas. Por muito tempo, porque quem olha também meu antes e depois, fala assim, uau, esse cara bateu lá em cima. Então eu emagreci, eu tive bulimia, eu tive dificuldade de ganhar peso. Aí eu entendi que fazer musculação me deixava forte e ficar forte era legal. Aí eu comecei a comer igual um cavalo, eu fiquei fordão, sacou? Então é uma jornada de 10, 12, 13 anos entendendo aonde era o ponto, as constâncias que eu precisava praticar para ficar bem. E dentro desse processo, no meio do caminho, quando eu não conseguia ficar seco do jeito que eu gostaria de ficar, é minha genética. Eu nunca vou ficar com o abdômen trincado porque a minha genética não permite. E aí eu sentava na cadeira da minha genética e falava assim, pra mim não é possível, então tá tudo certo, tá tudo bem. Então essa acomodação é quando as pessoas falam, zona de conforto não muda ninguém. Eu quis acreditar naquilo e falei, não tem jeito. De repente, eu comecei a dar uma apertada, comecei a dar uma acelerada. Apareceu um pequeno sinal de que era possível. Falei, opa. É esse pequeno sinal. Eu vou largar essa muleta e vou caminhar. Eu vou pular pra dentro. E aí foi. Cara, isso é muito doido, porque uma vez eu lembro que eu fui num médico, nutrólogo, que até me acompanhou agora nesse processo. Ele é muito bom, muito competente. Porque também você tem que se assessorar de profissionais que realmente sejam capacitados, né? Todo esse meu processo teve nutrólogo, teve nutricionista, teve
personal, eu tenho treinador de corrida específico, porque senão também você vai fazer errado. Quem vive colhendo diquinha de um, diquinha de outro, não chega em lugar nenhum. Tem que pagar o preço. A pessoa faz um ping-pong e ninguém te entrega tudo. Sim. Então você vai ficar... Se você não acreditar em alguém, abraçar o processo e viver o processo com ele... Não adianta. Não adianta. Eu vejo na academia vários alunos que se frustram com o seu resultado e delegam pro personal trainer. Então tem os alunos característicos que estão cada 3 meses, ciclo de 6 meses, tá com um personal diferente. Ou seja, a pessoa não aceita que o fracasso é dele, delega o fracasso e procura de novo repetir o padrão. E ele vai repetir o padrão negativo. Enquanto a pessoa não tiver autorresponsabilidade de entender que é tudo culpa e responsabilidade dela, não vai acontecer nada. E aí, eu lembro que chegou lá e disse, você tem que pesar 77 quilos, era o número lá na época. E eu já tinha visto esse número outras vezes na minha vida. Só que eu pensava assim, cara, 77 quilos, vou ficar magrelaço. Porque eu tava com a minha realidade de 100, cheio de gordura, né? Aí eu falei assim, menos 30 aqui, eu vou ficar muito magro. A Lilian mesmo também falou assim, mano, você não pode pesar 77, tá errado isso, não sei o quê. Eu tô aqui hoje conversando com vocês com 75. Doideira isso. E eu falo assim, gente, é porque eu tava imaginando aquele emagrecimento, daquelas loucuras que a gente já fez na vida, de parar de comer. Exatamente. De ficar entupindo de medicamento, que você perde gordura, perde água, perde massa, perde tudo. E realmente... Fica doente, exatamente. E hoje eu olho pra mim e falo, cara, esse é o meu peso. Pela primeira vez na minha vida, eu não me preocupo com a balança. Isso eu só posso falar hoje depois de ter começado um processo há mais de um ano. Exatamente. Eu às vezes subo só pra ver realmente tá tudo certo. Porque fisiologicamente existe um set point, né? Eu costumo falar com meus alunos, vou fazer uma viagem. Então o aluno faz a viagem e volta com 2 quilos a mais. Sim. Aí fica ali, fala, tira esses 2 quilos o quanto antes, porque por enquanto eles não te pertencem. Sim. Porque o seu metabolismo ele tem um set point, ele entende que 75 é o Vitor Lana hoje, sacou? Então por mais que você chute o balde por muito tempo, cara, eu vou te ajudar a chegar no 75. Entendeu? Da mesma forma que quando você tem 100 e você chega no 75 rápido, o Vitor Lana tem 100. Então eu vou te ajudar a chegar no 100. Ele vai acumular. Então você tem que entender que o seu corpo, ele trabalha sempre a favor de onde ele está. Por isso é importante, é o que a gente chama de set point fisiológico. Você emagreceu, você tem um resultado, sustenta ele por 1 ano, que aí você assume aquele resultado. É isso que tá acontecendo. Porque ele ainda não é o seu resultado até você consolidar ele. Não adianta você chegar. Você precisa sustentar. Por isso tem que ser devagar. Para se tornar seu, exatamente. Por isso tem que viver o processo dia após dia. Por isso que tem tanta gente que tem rebote. Porque sofre drasticamente lá 3 meses, emagrece um tanto, aquilo não é dela, ela volta para os hábitos antigos, rapidamente o corpo entendeu que ela tem que voltar para onde ela estava. Por isso que eu não gosto desse discurso às vezes, eu até falei isso aqui no episódio com o André e tudo mais, nosso nutricionista, que eu não gosto muito daquela restrição absurda, daquele negócio, vou ficar não sei quantos dias sem determinada coisa que você gosta. Cara, na hora que voltar, você vai enfiar o pé na jaca, porque você fez aquilo com prazo de validade. Exato. Eu prefiro pensar o seguinte, eu adoro tomar um vinhozinho. É uma coisa que eu gosto, que a Lilian gostamos. Cara, eu posso tomar o meu vinho desde que eu saiba escolher o momento certo pra isso. Então, a gente foi no casamento agora do Couro, amigo nosso, lá na Bahia. Eu tomei. Lá tem uma cerveja que eu tomei. Tranquilo. Eu sei que a próxima vez que eu vou beber vai ser no aniversário da Lilian no meio de novembro. E eu tá tudo tranquilo pra mim, eu não tô me restringindo, eu tô escolhendo. Você tá no controle, você tá escolhendo. Eu tô escolhendo. E por isso que a galera fala, disciplina é liberdade. Como assim liberdade? Você tem que acordar e correr 6 horas da manhã, como que isso é liberdade? É porque é a sua escolha. Entendeu? Você tá no controle. Totalmente. Disciplina é liberdade por isso. Você escolhe estar no controle das coisas. E se eu tiver vontade hoje, falar assim, Pedrão, bora num rodízio japonês, eu posso, você pode, a Lilian pode, porque a gente sabe que amanhã nós temos os nossos hábitos consolidados. Exato. Então o impacto é muito pouco. Só pra você ter uma ideia, eu descobri uma coisa pra mim, e você vai me explicar cientificamente, provavelmente isso aqui, que o hábito também, ele é capaz de modelar o seu gosto. Você passa a gostar do que você não gostava. Tem alimentos que eu não comia, cara. Exatamente. Eu não comia porque eu não gosto. Tipo mamão. Não gosto de comer mamão.
Mas na minha dieta, lá, mamão é uma fruta muito pouco calórica. Dá pra comer um volume de mamão. Exato, ele já vai ficando interessante. Né? Você fala assim, assim, vou me forçar a gostar. Vou gostar disso aqui. Mas é assim, um adolescente que começa a beber, ele não vai gostar de uísque, cara. Não tem como o cara dar uma tragada de uísque e falar, isso é ótimo. Não tem como. Ele insiste até ele se tornar um adulto que ama um uísque. Sim. Apurou o paladar dele. Por quê? Porque ele repetiu, ele fez o esforço, fez a escolha pra isso. Sim. Da mesma forma com um mamão, com um melão, com um feijão, com os alimentos. Comer com muito. Brócolis, exatamente. Só essa ideia de que você pode comer muito porque a densidade calórica é baixa, já te fala assim, deixa eu forçar isso aqui. Não vou ficar com fome. Daqui a pouco fica natural. Porque o que me fazia sofrer em dieta era a fome. E aí você ia treinar... Fraco. Aumentava a fome. Irritado, né? Irritado, exatamente. Irritado de uma outra forma. E aí o ambiente era todo negativo. Porque eu tava comendo pouco pra emagrecer, consequentemente eu tinha que treinar, mas eu tava com pouca força. Então eu não conseguia render num treino bacana. E aí o treino ficava sofrido. Obviamente eu iria... Aquilo gera um desprazer com adesão zero. Exato. Agora, vou comer muito. Muito no sentido de comer certo. Qualidade. Comer um alimento que eu posso comer num volume maior, vai me dar saciedade. Vai me dar força. Cara, você progredir a bem carga. No treino, progredir carga, por consequência tem mais resultado. Então, outro ambiente, outra atmosfera. Eu não gostava de treinar a perna. Por quê? Treino de perna é pauleira. É pauleira. Você quase morre. Na bota. Mas por que eu não gostava? Porque eu não aguentava. A partir do momento que eu comecei a me alimentar de maneira correta e entender que, por exemplo, eu que tô correndo, é importante eu treinar a perna. Importante. Hoje é um dos treinos que eu mais gosto de fazer. Não é só pra você que tá correndo, não. É pra todo mundo. Pra todo mundo, né? Fica a dica aí. Principalmente homem gosta muito de negligenciar treino de perna. Eu já fui esse cara também. Eu já fui todos esses caras. Então, eu pedalo. Pra que eu vou treinar a perna? Eu pedalo. Desculpa. Então, e era a época que o meu físico era o físico da muleta, da genética, que eu nunca vou ter o abdômen. Quando eu comecei a treinar a perna bem, meu metabolismo mudou. Subiu, porque você tem picos de testosterona e GH durante o treino, você tem um ambiente hormonal muito favorável, um gasto metabólico muito alto, aquilo ali, um senso de estabilização de tronco, o físico melhora muito quando você treina a perna seriamente. Isso é fato, pode anotar nesse caderninho e não negligencie seu treino de perna, ele muda o jogo. Até outro dia você compartilhou comigo um conteúdo da associação do treino de perna com as questões de debilidade, de longevidade, de capacidade. Tem o teste de idosos que é sentar e levantar e caminhar, né? Então, quanto mais é a latência, a dificuldade da pessoa de levantar, do sentar para o levantar, maior tá a chance dela de mortalidade, né? Maior é o índice de mortalidade. Então, a força das pernas, ela está diretamente ligada à longevidade do ser humano. Então é muito importante treinar força de perna, muito importante. Não, e hoje eu não reclamo, não. Não, e teve um outro, eu acho que eu compartilhei com você também um outro estudo, não foi nem estudo, né? Eu compartilhei uma pessoa no Instagram que estava falando desse estudo, sobre a capacidade cognitiva, o tanto que favorece a atividade física, né? A musculação principalmente, favorece a capacidade cognitiva. Porque a gente está falando de neurônios, né? E neurônios existem na musculatura, mas existem no cérebro também, existem em todo lugar. Quando você estimula os seus neurônios, a neuroplasticidade. Você vai estimulando esse ambiente de neuroplasticidade. Então, a corrente elétrica, ela vai ficando dinâmica, ela vai sendo treinada. Se ela está em uso, ela está sendo beneficiada. Se ela está em desuso, vai morrendo o neurônio, você perde o estímulo e as coisas vão entrando em atrofia, né? E eu queria entrar numa pauta com você, acho que é importante, porque nesse momento a gente está vivenciando um debate muito interessante, e acho que pela primeira vez a gente está falando mais abertamente sobre isso. Durante muito tempo, a obesidade foi tratada não como doença. Né? Apesar de cientificamente já ser tratado como doença há algum tempo, havia... nós estamos com esse discurso de gordofobia aí pra cima e pra baixo, quando na verdade ninguém aqui tem nenhum tipo de restrição com uma pessoa que esteja acima do peso. O nosso problema, eu acho que o que a gente tem que atacar é a obesidade, né? O não é quadro pessoa, de não obesidade. É obeso. Porque eu já fui obeso, você já foi obeso. Então, ou seja, a gente já esteve nesse quadro clínico e isso me gerou problema no fígado. Eu tinha gordura excessiva no fígado. Eu tinha problema, não de pressão, graças a Deus eu nunca tive, mas tinha um colesterol inadequado que me levaria a uma condição muito ruim. Minha mãe é diabética, eu tenho histórico de diabetes na família. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, não
vamos romantizar a obesidade. Se você está bem assim, você pode ficar melhor sem estar assim. Exato. Esse abraçar a obesidade como se fosse uma coisa legal, não é legal. É o gordinho engraçado. Cara, exatamente. O gordinho engraçado, ele só é engraçado porque ele tá com uma dificuldade de ser aceito. Eu sei porque eu fui esse gordinho engraçado. E eu falo, ser gordinho não é legal. Eu era muito legal pras pessoas porque eu carregava uma dor de não ser aceito. Sabe? Então tem que parar com essa empurrar de que a obesidade é legal. Não é legal. Tudo bem, o obeso tá ali naquela condição, mas que a gente possa fazer de tudo para que ele não fique naquele quadro. E a obesidade, ela tá se tornando uma epidemia, né? Exato. O número de obesos no mundo tá só aumentando. Por quê? Porque as pessoas estão ficando menos ativas, as facilidades gastronômicas, o iFood, você não precisa nem caminhar até o restaurante. O restaurante vem até você. Então as pessoas estão cada vez menos ativas e com mais facilidades de acessos de coisas palatáveis, de alimentos hiperpalatáveis. Então, a obesidade ela vai se tornando algo crônico. Se a pessoa não lutar contra esse quadro, ela vai se instalar. Não é legal. Não é legal. Essa semana eu tô lendo aquele Homo Deus, né, do Harari, que escreveu o Homo Sapiens e tudo mais. E ele, lá no início do livro, ele dá uma pancada, que é o seguinte: os principais problemas do mundo antigamente eram fome, guerra e pestes. E aí ele falou assim, gente, hoje as pessoas morrem mais de obesidade do que de fome. Isso é estatístico. Ou seja, o excesso de comida, o excesso de vida sedentária é pior do que a fome. E detalhe, a fome nós atacamos até hoje. Ninguém romantiza a fome, obviamente. E por que a gente tem que romantizar essa obesidade? Por que a gente tem que suavizar? Por que a gente tem que agradar os nossos filhos, às vezes, com um alimento hiperpalatável? Por que a gente tem que premiar ele com comida? Isso pra mim é um dos grandes problemas, porque eu vivenciei isso. É o grande gatilho. A gente foi criado sendo presenteado com comida e geralmente chocolate, pizza, e tudo começa hambúrguer. muito assim, com essa fome emocional. Isso. Quando eu vou bater um papo com a galera que quer ter um resultado, eu falo, mas como é que é a sua fome? Você consegue identificar a sua fome física da sua fome emocional? Porque a sensação é a mesma, mas as razões são diferentes. Quando a pessoa consegue entender isso, e foi aí que meu jogo virou, que eu entendi que eu precisava me nutrir para me nutrir e não para nutrir o meu ego ou a minha insatisfação, para nutrir o meu físico. E aí você desvencilha esse prazer de comida, você consegue se libertar. Não que você não tenha que ter prazer comendo. Claro que sim, mas aquilo não pode ser uma regra. Aquilo não pode te ter. Você acessa aquilo quando você quer. E não é aquilo que tem acesso livre sobre você. Isso faz a diferença. O negócio é quem manda em quem. Quem manda em quem. A mesma coisa com relação ao dinheiro. Qual dinheiro? Dinheiro não muda ninguém. O que ele faz é potencializar quem você é. Eu tenho uma fome emocional aí com relação ao chocolate, que é algo que me incomoda profundamente. Esse é um gatilho que eu ainda não consegui vencer. Porque ele mexe comigo de uma tal forma que se ele estiver no armário, eu sei que ele tá ali, eu não concentro em outras coisas. Então esse é um gatilho que eu tenho que achar a raiz desse problema, porque é exatamente isso. Eu como, me dá um suspiro dentro de mim. E aí depois, o efeito rebote. Putz, não devia. É igual o consumismo, você compra por compulsão, e aí depois você fala assim, pra que eu fiz isso? Mecanismos de compulsão, eles geram esse arrependimento no pós. Mas é entender a causa, entender, e aí tentar exercitar o autocontrole. Mas o ter as coisas em casa sempre dificulta todo o processo de adesão. É a mesma lógica do aplicativo do iFood instalado. Exatamente. Eu queria falar com você, Pedrão, uma coisa muito top que você tocou durante a sua fala aqui, que é sobre identidade. Porque todo mundo já lutou um dia com uma dieta, com o corpo. Eu acho que isso é uma coisa do ser humano, faz parte. E você, como você bem disse, você passou por todas as etapas possíveis. E eu também passei por várias dessas etapas e eu cada vez mais me convenço que é o seguinte: eu preciso entender quem eu sou. Qual que é a minha essência? E detalhe, isso é uma escolha. Não é algo que você ganha. Eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que se eu quiser ser atleta, eu vou ser atleta. Eu posso ser atleta. Eu posso não ser um atleta profissional. Exatamente. Viver
do esporte. Mas eu posso Mas ser atleta é uma escolha, né? É uma Se você opção. vai ser o campeão olímpico, é uma determinação genética, física, um monte de coisa. Exato. Mas a escolha do modo de vida é sua. É nossa, e aí ela começa a fazer parte do que você é. Exato. Porque é o que eu sinto hoje com a corrida. Eu sei que você não gosta de corrida, a gente já até bateu esse papo, né? Esse papo. Mas, por exemplo, o fato de ter uma prova, por exemplo, nós estamos gravando aqui na quarta-feira, eu tenho uma prova sábado à noite. Cara, eu já mandei mensagem pro nutricionista, falei, qual que vai ser a estratégia alimentar da semana? Porque essa prova é à noite, geralmente a gente faz prova de manhã, eu preciso saber como é que eu vou... Então, esse tipo de comportamento, ele parte de uma pessoa que vê aquilo, eu sou atleta, eu quero chegar lá e correr bem. Exato. Eu quero ter um resultado melhor do que eu tive. Eu quero que você fale um pouquinho sobre essa questão da identidade, porque do mesmo jeito que eu vou lá para correr e ter um resultado melhor do que eu tive, eu vou fazer isso no meu escritório, eu vou fazer isso na minha empresa, porque você desperta um espírito competitivo de ser melhor que você mesmo. Exato. Disciplina não se compra. E a partir do momento que você vai adotando hábitos, você vai se tornando os hábitos que você tem adotado. Então, nesse processo, nessa caminhada longa, a sua identidade ela vai se consolidando a partir dos comportamentos que você adota no dia a dia. Então, se há 3 anos atrás os meus comportamentos eram de beber muito no final de semana e tal, hoje em dia já não é mais. Mas não é de um fim de semana para outro que isso acontece. É um processo. Então, é como se fosse uma muralha. A sua identidade é uma muralha. Mas é uma muralha inexistente, que a cada dia você coloca um tijolo, passa o cimento. Tijolo, passa cimento. Tijolo, passa cimento. E aos poucos você vai construindo quem você é de verdade. Você vai se identificando com aquele modus operandi, né? Então, são as suas decisões diárias vão moldando a identidade que você é. Isso é muito legal quando você passa a jornada do físico, ela é muito transferível, porque você adquire disciplina, você adquire organização, você adquire várias habilidades que quando você pega essas habilidades e transfere ela para outra área, você prospera em outra área. Pô, se eu conseguir meter o shape, e o shape não se compra. Não tem jeito. Você compra a melhor academia, você compra o melhor personal, você compra o melhor tênis, você compra tudo. Mas se você não fizer a sua parte do jeito que tem que ser feito, você não compra o físico que você carrega. Cara, ao ponto, nós chegamos... Eu vi recentemente uma análise que é o seguinte, essas academias de rede, elas foram feitas para as pessoas não irem. Elas ganham dinheiro com os alunos que não vão. Para a consciência deles. Eles pagam pela consciência. Eu estou matriculado. Quando eu quiser, eu vou. Mas se o cara não adota os comportamentos, não adianta nada. Se todo mundo fosse, não caberia. Não caberia. Não caberia mesmo. Isso. Não caberia mesmo. É impressionante de que cada 4 pessoas que se matriculam no plano anual, 3 não vão. Eu vou ser babaca agora. Continua não indo, gente, que a academia cheia não dá. Academia cheia é ruim demais. E a academia tá ganhando dinheiro, tá todo mundo feliz. O que mais teve agora na minha consultoria dos últimos atendimentos são de pessoas matriculadas que não estão treinando. Ela fala, e aí, como é que tá o treino? Eu tô matriculado. Eu já fui esse cara. Quem nunca, né? Só que agora eu fiz a 4ª ou 5ª renovação anual, indo sempre. Porque apesar de eu ter tido uma perda de peso mais intensa e inteligente no último ano, eu sempre fui, eu não era sedentário. Sedentário eu nunca fui. Nos últimos períodos. Mas nos últimos 4 anos eu não era sedentário. Sedentário é até difícil ser tão sedentário. Também imagina, porque, fazer nada. Né? Fazer nada, né? São, tipo assim, se você der 7.000 passos por dia ali, você já não é mais sedentário, você já tá em outra faixa. Sim. Então o cara tem que ser fazer nada para poder ser classificado como sedentário. Pois é, porque assim, é um negócio inimaginável. A gente vive uma sociedade que a pessoa paga pra falar, olha, eu tenho uma academia. Paga por desencargo de consciência. E, cara, eu gosto muito de ver história de atleta pra me incentivar a ser um empreendedor melhor. Eu adoro ver documentário. Total. Já vi do Jordan. Tem agora na Netflix um muito legal dos corredores de 100 metros rasos. Sprint, muito legal também. Tem vários. Leio livros, biografias de atletas. Por quê, cara? Kobe Bryant, por exemplo. Que é um cara que... Mentalidade absurda. Porque o que eles ensinam, né, pra gente, o que os atletas ensinam, por isso que eu falo, o empreendedor ele precisa ter um hábito esportivo. Né? Se você olha hoje, os principais empreendedores do mundo, eles estão treinando, eles estão no shape, ou pelo menos estão perseguindo o shape, estão ali, tem algum esporte com que eles fazem com frequência, inclusive esses esportes é onde ele faz networking. Exato. Né? A gente teve agora na Bahia, a gente estava na pousada, o Roberto Justus estava hospedado lá, e ele estava fazendo o tênis dele.
É o esporte que ele escolheu para ter uma vida saudável e ter resultado. E aí, o que o atleta fala? A vida do atleta é extremamente chata. Chata. Ele tem que ter uma capacidade de viver no tédio. Exato. Porque é tudo igual. Todo dia, tudo igual. Tão constante que irrita. E quando você entende que o seu negócio, para ele prosperar, você vai ter que entender que é chato. Não é um negócio gostosinho. É fazer o que você não gostaria de fazer, mas que você entende que tem que ser feito para que você tenha resultado. Ponto. E ver prazer nisso. Exatamente. Né? E começar a gostar do processo. Outro dia eu tava falando com um personal lá na academia que eu malho, nem com a minha personal, não, com um instrutor lá. Eu tenho prazer na dor. Eu saio do treino, eu saio sem força. Você entende mas que eu desço a porque escada... você já entendeu. Exatamente. É algo que me incomoda profundamente. Dói pra um cacete. Mas eu vejo você entende que prazer. aquilo é necessário. Então a recompensa de saber que você fez o que tinha que ser feito é que te dá prazer. O grande ponto é onde que você coloca a recompensa. Exatamente, é a dopamina boa. Né? Porque a galera, hoje em dia, a gente vive num mundo dopaminérgico onde existem dopaminas viciantes, pornografia, celular e tal. Então tudo isso enclausura a pessoa, aprisiona a pessoa. Mas essas dopaminas do bem, cara, você entende que passar por um processo vai te levar para um resultado melhor, cara, sensacional. Quando você entende essa virada de chave, a sua performance muda. E muda em todas as áreas, porque você entende que tem que ser feito o que tem que ser feito. Por mais que às vezes não seja prazeroso. E isso me faz tão bem, que eu sempre tive assim... ultimamente eu tô até estudando a respeito para me entender, para me conhecer melhor e me entender. Mas um excesso de energia, uma inquietude, uma coisa que eu não sabia, ao mesmo tempo... E aquilo me incomodava, porque eu pensava assim, gente, eu sou improdutiva, mas eu não sei como produzir. E aquele acúmulo de energia, hoje, igual eu malho todos os dias, eu preciso disso. Eu preciso disso, que é um descarrego ali pra mim. Ao mesmo tempo que eu descarrego uma energia, vem uma outra, é substituída por uma outra, que faz assim com o meu dia, levanta meu dia. Eu sou assim também. Tanto que eu tenho a necessidade de treinar todos os dias. Nem é bom. Nem é bom. Fisiologicamente, você tem que ter uma habilidade de controlar e montar o volume semanal, porque o descanso é necessário. O descanso é parte do treino, só que eu não aceito descansar. E entendendo isso, entendendo a ciência, eu monto um programa para mim, para que eu consiga exercer o que precisa ser feito e ter o descanso meio que ativo ali. Mas eu entendo exatamente o que você quer dizer, porque eu aprendi a gostar do processo. Se eu não treinar no dia, eu fico irritado. Quer me deixar irritado? Eu não consegui treinar no dia. Hoje é meu dia de descanso, inclusive. Eu também tava igual ali, treinando todo dia. Mas aí me pararam, falaram assim, você vai machucar, você quer fazer uma corrida, você tem prova pra fazer, você precisa descansar. E aí aumentou meu rendimento de fato. Aumenta, não tem dúvida. E é um descanso que hoje eu não tenho culpa de estar descansando. Não tem dúvida, exatamente. Porque o descanso é programado. Eu gosto disso. Você não tá vagabundando. Exato. Sacou? Eu gosto da sensação de que eu tô cumprindo um programa. Exato, exatamente. Por isso que eu falo que o empreendedor precisa de treino. O dia que eu não estou fazendo nada é um dia que tá dentro de um programa. Olha, a sua tarefa hoje é não fazer nada. Essa irresponsabilidade me irrita da pessoa. Eu planejei, eu tenho um determinado cliente lá na consultoria, planejei para ele o microciclo, aí, cara, não gostei de nada que você passou para mim. Eu falei... Eu vi que você falou Cara, eu fui até na rede social. Eu vi. Falei, cara, você não tem que fazer o que você gosta. Se você for pra fazer o que você gosta, você faz. Monta seu treino. Faz o que você quiser aí. Sabe, eu fiquei muito bravo. Cara, como que o cara me falou que não gosta? Eu tô planejando, tem 1 ano que o cara tá comigo, eu sei o que eu tô fazendo, e o cara vai falar que ele não gosta do que eu passei pra ele. Tudo bem, faça sem gostar. Você tem que fazer isso. Ou então você não vai fazer comigo. Olha que escolhe. É mentalidade. É mentalidade. Não é questão de... Eu falei com minha mãe sábado. Minha mãe tá assim, por que eu vou tomar de café? Eu não posso comer pão, é diabetes, não sei o que. Eu falei assim, ovo, não gosto de ovo. Não tem que gostar, não. Come. Exatamente. Você não... O que eu faço? Eu tenho que comer ovo. Mas eu vou comer isso todo dia? Vai. É isso. Vai. Mas se enjoar, cara, se vira. Vai comer enjoado. Come enjoado. E eu fico com raiva porque às vezes eu contrato planos de outros treinadores para entender a logística. Sim. E
eles passam coisas que eu não gosto. E eu podia muito bem não fazer, porque eu acredito que isso não funciona. Mas a ideia, quando você contrata um profissional, é você remover as suas lentes e receber dele todo o suporte que ele vai te dar. Se vai dar certo ou não, você vai saber lá na frente. Mas você tem que abraçar o processo. Não adianta eu pegar minha lente, receber o protocolo do cara e falar, isso aqui não funciona, eu vou fazer isso aqui não funciona. Aí você não fez nada. Eu não fiz nem o meu, eu não fiz nem o seu e eu não fiz nada. Eu sou muito assim, se eu escolhi o cara, o profissional, a profissional, o que ele mandar eu fazer, eu vou fazer. Porque senão não faz sentido. E aí sai arrastando, ele leva eu, ele leva o Thiago, todo mundo. É assim que funciona. Ambiente. É assim que funciona. Ambiente. Se essa chave puder ficar gravada pra galera aí, ó, se você pega um profissional, abraça ele e vai até o final, porque a longevidade do processo, o resultado tá lá na frente. Se você fica pulando de guru em guru, você não vai chegar em lugar nenhum. Exatamente, não faz sentido. Eu, quando passei por um problema jurídico, né, na sociedade, a gente passou, eu contratei um advogado. Eu sou advogado. Mas eu contratei um advogado e falei, cara, olha o seguinte, esquece que eu sou advogado. Esquece que eu sei o que está acontecendo sob o ponto de vista técnico, que eu sei. O que você falar para eu fazer, eu vou fazer. Tanto é verdade que a solução do problema não passou por mim, porque eu não queria fazer o que era para ser feito naquele momento. Exato. Eu não queria. O meu coração falava assim, não faz. Só que eu confiei no profissional. E ele falou, faz que vai ser melhor para você. Eu falei, apesar de eu não querer como pessoa física, eu estou aqui empresário, eu tenho que decidir, e eu fiz. E foi melhor. Graças a Deus que eu tinha esse profissional, graças a Deus que ele me orientou desse jeito, e graças a Deus que eu tenho um hábito de ser muito, muito disciplinado. Desde a escola. Abraçar o processo. O professor falou, eu vou lá e faço. Determinou, vai. E aí, por exemplo, outro dia eu fui treinar a corrida e eu tinha mais gás. Só que a planilha era pra terminar ali. Termina. Era pra terminar ali. Então eu não vou seguir. Essa obsessão de fazer... Eu até falei sobre isso essa semana. Você não precisa treinar até a falha o tempo todo. Você não precisa ir até a falha o tempo todo. Se você chegar perto da falha, tá bom. Você não vai... mas tem que ir. Não tem que ir. Sabe, preserve seu corpo. Preservar faz parte da longevidade do processo. A gente tava falando sobre isso, cara. A Lília tem um negócio assim, tá lá na ficha dela, fazer de 8 a 12. Na cabeça dela é 12. Se ela chega no 11, ela fica triste. Ela fala assim, não dei conta de fazer a série. 11 é ótimo. É ótimo também. Eu falei, mas é que quando eu começo, assim, qualquer coisa que eu vou fazer, né? Eu procrastino muita coisa, né? Como qualquer pessoa. Mas quando eu pego um trem pra fazer, eu não sei brincar. Eu quero fazer até o fim, sabe, eu vou entregar tudo. Tipo assim, eu vou ser mãe, então eu vou ser uma mãe leoa. Eu vou treinar. Intensidade. Eu vou trabalhar, entendeu? Mas quando tá na fisiologia, você não precisa levar a ferro e fogo, entendeu? Por quê? Porque a fisiologia, o seu músculo, ele não tá contando, ela fez 12 e eu vou parar. Não. Ele esgotou, eu parei. E tá tudo bem, e tá tudo certo, entendeu? É de 8 a 12 por quê? Porque se você falhou no 5, tá pesado demais. E se você foi até o 17, também tá leve demais. Então você pega essa faixa e trabalha dentro dela, tá tudo bem. Sim. Olha como é que é o mental que manda no final das contas. O mental que manda. Se você coloca na sua cabeça que se estar entre isso tá ok, você não vai ter essa sensação. É a cabeça que manda, não é o seu corpo, porque tudo é comandado pelo cérebro, tudo. E cara, isso não é papo de coach, isso não é papo, porque a gente tava falando aqui o que a gente vivencia. Mentalidade molda a realidade. Acho que nós três aqui temos mais de 40 anos. Temos. Então, ou seja, nós não somos menino. Não. Eu fiz outro dia, por incrível que pareça, eu fiz outro dia. Mas assim, a gente não é menino. Cara, você estudou educação física, comunicação e nutrição. Eu fiz comunicação e direito. A Lilian fez comunicação. E nós temos vida. Você tem filho, eu tenho filho. Nós temos uma história, já passamos por N etapas e estamos aqui fazendo aquilo que a maioria das pessoas que nós conhecíamos não se propõe a fazer. Exato. Por que a gente tem o resultado? A gente é uma parcela muito pequena. Por que a gente tem o resultado? É porque em algum momento a gente acreditou em algo, por exemplo, que você poderia fazer mentoria online de personal trainer. Exatamente. Ponto. Não só acreditou, mas... É assim mesmo. É a mentalidade molda a realidade. A mentoria não existia, mas eu idealizei ela, eu mentalizei, eu fui preparando todo o terreno para que ela se tornasse realidade. E quantas pessoas falaram para você não fazer? Milhares. Todo mundo fala que não. Só que nenhum tem resultado. Exatamente. Não vai fazer isso, que não vai virar. Vai.
Se você fizer as coisas certas, com entendimento, com método, com processos, com a consistência, as coisas vão acontecendo. E não vai ser um estouro na primeira vez. Claro que Começa não. pequeno, cresce um pouquinho, cresce mais, às vezes cresce muito. Mas é assim. Entender que, às vezes, um pequeno sucesso, ele é um sucesso. Um pequeno progresso é progresso. Então, as pessoas, às vezes, se frustram porque teve um pequeno progresso. Poxa, por exemplo, na jornada do emagrecimento, pequeno progresso é super progresso. Porque, às vezes, até estagnação é progresso na Sim, jornada do emagrecimento. exato. Porque tem um pico quando o seu corpo começa a brigar demais. Na verdade, você pode ter um reganho, que um pequeno reganho ainda é progresso. E a pessoa estabiliza. Estagnou, minha mãe agora acabou de perder 38 quilos. Cara, mas eu não perdi nada esse mês. Tá ótimo, tá ótimo. Pequeno progresso é progresso. Às vezes, estagnação é progresso. Entender o contexto te dá mais leveza para levar as coisas. Exatamente, faz todo sentido. A gente estava conversando no episódio passado com um aluno nosso e ele linkando a história de vida dele, o que ele vivenciou com o pai dele, a experiência de vida profissional do pai dele, o que ajudou na jornada dele e tudo. E aí eu tô pensando em toda a sua jornada aqui, tudo que você contou pra gente aqui, tudo que a gente já vivenciou da nossa vida também, fazendo um paralelo. E às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou me formar em direito, vou advogar, minha vida é ali, peticionar, ir no tribunal, eu vou fazer educação física, eu vou estar ali dentro da academia, dando aula e tal. E essa incapacidade de ligar as suas experiências, aquilo que está dentro de você, os seus conhecimentos, buscar conhecimentos novos com quem tem gabarito para isso. Você, por exemplo, eu te enxergo hoje assim, você teve uma infância obesa, aquilo te doeu, você pegou aquela dor, transformou em alguma coisa, foi fazer um curso superior, e aí naquele curso superior você se descobriu de uma outra maneira, e uma coisa foi agregando a outra, e aí você tem um histórico também na música, sim, né? Eu lembro de você DJ, você pegou a música, ligou, fez um outro curso superior, música, comunicação, atividade física, agora o trabalho mental, que é o que você está falando aí, que você faz com seus alunos, linkou tudo, isso transmite o sucesso que você tem hoje. Então não é assim, ele não é um professor de educação física. Eu falei isso outro dia. Entende? É o contexto todo, igual a gente fala. Você é a soma das suas habilidades. Exato. Ponto. Perfeito. Ponto. E às vezes de onde ninguém imagina. Que vai dar um mexido interessante. Que vai dar o diferencial, exatamente. Porque nutrição e educação física, ok, beleza, dá até pra encaixar, mas aí você pega música, aí você pega comunicação, fala assim, como é que eu vou juntar isso tudo aqui e fazer algo? Algo único. E algo é isso, único. e é esse único que cada um tem que se identificar, entender quais são as suas características pra potencializar a sua força, né? Exatamente. É muito legal. Cara, que papo, velho. Uau. Top. Passou rápido Passa demais. voando, né? Passa e voando. tem muito assunto, né, pra Muito gente assunto. tratar. Pô, cara... Se puxar uma pauta, vai. Vai ter que ter outro episódio, não tem jeito, vai ter que ter na próxima temporada. Pedrão, queria te agradecer, assim, imensamente por você ter dedicado seu tempo. Eu sei que você mexeu na sua agenda pra estar aqui. Isso pra mim é honrar, né, o compromisso, honrar esse propósito da irritação, né, de irritar as pessoas. Eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera a respeito de mentalidade, a respeito de corpo, de ser muito além do que simplesmente corpo, do que isso pode trazer, e também falar a sua rede social aqui pra galera que precisar. Gente, deixa eu te falar, o Pedrão, ele é um mentor. Ele vai te transformar não só no físico. A ideia dele é te transformar numa potência no seu negócio, na sua família. Porque você estando bem com o seu shape, o seu cônjuge, a sua esposa, seu marido, vão te olhar de uma maneira diferente, vão querer estar junto nisso. O seu filho, principalmente. O meu filho hoje está louco para correr comigo. Ele quer também, ele também faz atividade física. Hoje ele tem um jogo de futebol na escola, se preparou, se alimentou, aquela coisa toda. Eu queria muito que você falasse pra galera o seu arroba, principalmente esse trabalho que você faz pra galera poder te acompanhar. Bem, o recado que eu tenho pra deixar pra você é: mentalidade molda realidade. Não acredite que você não é capaz. Traga de dentro, traga à tona a sua melhor versão. Acredita no seu potencial, porque a sua mentalidade molda a sua realidade. O meu arroba é @PedroLotz. Pode me seguir nas redes sociais, vai ser um prazer ajudar você a chegar na sua melhor versão. Vai estar aqui na descrição também, tá? O arroba do Pedrão, pra você seguir, acompanhar e também transformar a sua vida. E aí, amor, recados finais? Recados finais, agradecer demais a sua presença aqui, Poxa, Pedro. A gente se conhece há tanto tempo
e nos reaproximamos, Muito né? legal. Pelo Ultimamente. ambiente. Pelo ambiente, no exatamente. ambiente certo, pessoas certas, momentos certos. Então, assim, sou consumidora do seu conteúdo, adoro seguir pessoas que falam de vida saudável, que falam daquilo que eu tenho prazer hoje em viver. Então, assim, a minha intenção aqui, né, a minha e do Vitor com o IrritaCast é exatamente contaminar pro bem alguém que esteja do outro lado, que esteja precisando. Porque eu também já estive, eu também já fui uma pessoa extremamente sedentária que detestava, por exemplo, academia, né? E hoje isso transformou minha vida e não vai sair da minha vida porque eu não quero, porque essa é a minha escolha, essa é a vida que eu escolhi ter. Então, assim, admiro demais seu trabalho e agradecer demais por você ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, vai ser um prazer voltar aqui, hein? Vai voltar, já tá. Já a gente marca um outro Show de episódio. bola. Isso aí, vambora. Galera, Assim. se você chegou até aqui, você gostou, não tem como você tá até aqui sem ter gostado. Não é possível que você tá sofrendo aí. Então, se você gostou, deixa o seu like. Lembra que se você não deixar seu like, você vai perder massa muscular, mesmo fazendo tudo certo. Então, deixa o like, porque a palavra tem poder. Eu tô avisando pra vocês. Semana passada foi o que mesmo que ia acontecer? A pessoa ia pra uma reunião importante e ia cair molho shoyu na camisa branca dela. Então, ou seja, vai acontecer algo de ruim com você. Nada muito grave, mas perder massa muscular pode ser muito grave no seu futuro. Se inscreve no canal aqui, tão constante que irrita. Já ativa suas notificações. Não deixa de ativar suas notificações. E coloca aqui nos comentários o que esse episódio trouxe de bom pra você. Eu quero saber de você o que você aprendeu nesse bate-papo top que nós tivemos aqui hoje. Também acompanha a gente no Spotify e no Instagram, no TikTok, nas nossas redes sociais. Tá tudo aqui na descrição. É só você ir lá, clicar e seguir e acompanhar o nosso conteúdo. Esse foi o 6º episódio do IrritaCast. E já a gente volta com o 7º episódio muito bacana pra você. Fica com Deus e até mais. Bora irritar!